Bom, e a parábola? Tem um problema, né? A parábola, repara que as três definições que eu dei, de elipse, hipérbole e parábola, elas não juntam, né? Porque uma é soma, outra é diferença, é parecido, mas não é a mesma coisa, né? E a parábola é outra história, entrou uma reta aqui. Na verdade, a definição unificadora é aquela que eu não explorei. A definição unificadora das cônicas é essa assim, né? Você bota aqui uma reta R. Estou apanhando muito desses giz ainda. Do quadro, na verdade, né? Pega o F e dá um número E maior que zero. E aí pega o conjunto dos pontos, tais que PF é igual a E vezes PR. Aí faz sentido, eu não provei, mas faz sentido eu dizer, bom, se é menor que 1, isso é uma elipse, se é igual a 1 é uma parábola, e se é maior que 1 é uma hipérbole. Essa definição é unificadora. A parábola é um caso, como ela é no caso do cone, né? Porque você vem assim, aí elipse, 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 aí tem uma posição limite, que é exatamente paralelo, que é parábola, e depois hipérbole, hipérbole, hipérbole. Quer dizer, a hipérbole e a elipse tem uma certa estabilidade, porque tem, na verdade, a elipse tem elipse mais fechada, mais aberta, a hipérbole também. A parábola é uma só, num certo sentido. O círculo é uma elipse de excentricidade zero. O problema aqui é justamente quando você bota E igual a zero, dá um ponto, né? Dá um círculo degenerado. Mas se você pensar esse E de outra maneira, porque no caso da elipse, você tem aqui a distância entre os focos, é 2C, vamos botar assim, C, esse pedaço daqui. E esse pedaço daqui, esse aqui é C, esse aqui é A. C sobre A é essa excentricidade aqui. Bom exercício para se fazer. E justamente quando os dois focos fecham no centro, a elipse tende para um círculo. E aí a excentricidade dá zero. Então, o círculo é uma elipse de excentricidade zero. Tá? O exercício é depois sentar lá, desenhar a elipse, hipérbole, parábola, ver aparecerem todas essas coisas. Vou fazer a parte mais difícil, que é, vamos dizer, fazer isso aparecer aqui no espaço. Então, vamos nos colocar agora nessa situação, pensando desse ponto de vista mais geral, colocando um cone, e aí um plano seccionando esse cone. Não importa, nesse caso, se ele está seccionando assim, assim ou assim, eu vou trabalhar com uma esfera só. Quer dizer, eu vou colocar a esfera aqui também. Vou desenhar o caso da elipse, que é mais simples, né, de enxergar. Então, bota aqui uma esfera. Então, aqui nós temos a nossa cônica, que nesse caso é uma elipse, mas... E temos aqui esse círculo, aqui assim, e tem, então aqui tem o plano, esse aqui é o plano, um pouco, talvez exagerado ainda, é o plano da nossa cônica. E aqui, ó, tem esse plano horizontal aqui, desenhar ele assim, ele vai cortar esse outro plano aqui numa certa reta R.
Tá? Então, ó, tem a curva amarela, que é a nossa cônica, está no plano, que é o plano que cortou o cone. Aí eu coloquei uma esfera aqui, tangenciando nesse ponto F, e essa esfera tangencia o cone aqui no círculo. Esse círculo está num plano horizontal. Se eu pegar esse plano e interceptar aqui talvez um pouco exagerado, né? Interceptar aqui ia ser mais ainda, né? Interceptar aqui o plano da cônica, eu tenho aqui então uma reta R. E eu pretendo provar a seguinte coisa. Acho que eu vou botar. Bom, deixa assim. Pretendo provar o seguinte: que se eu pegar agora aqui um ponto P, pegar a distância de P a F e pegar a distância de P a R, a razão entre essas duas é uma constante. Tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ligar isso assim. Aí nós temos aqui o ponto tradicional, ponto P1. Aqui é o vértice, então eu liguei P é o vértice, achei o ponto P1. Acho que eu vou desenhar ele em laranja aqui, né? Ponto P1 aqui. Agora eu vou introduzir uma novidade, que é o seguinte: eu vou levantar por P uma perpendicular a esse plano horizontal. Quer dizer, vou pegar uma vertical aqui de P e vou trazer até aqui assim, e vou achar aqui nesse plano o ponto P0. Então a situação é a seguinte: eu tenho aqui, tem P, P0 e P1, formando um triângulo retângulo aqui, ó. Tá? Quer dizer, eu de P levantei uma vertical que cortou esse plano horizontal aqui em P0. P liguei a V, tem aqui P1. Agora tem o seguinte, ó, essa reta daqui, essa reta R é uma reta horizontal porque ela está no plano horizontal. Então, se eu passar, se eu quiser essa reta aqui que vai de P a R, né, que é paralela a essa aqui, que é perpendicular aqui, eu posso levantar um plano vertical, passando por P, e que é perpendicular a R. Tá? Quer dizer, eu posso pegar, ó, P aqui, ó, tem o plano, está aqui o P, está aqui o plano horizontal, eu posso pegar um plano vertical, vários planos verticais, e eu pego um que vai diretamente encontrar R lá. Então, esse plano daqui, ó, aqui você tem essa reta que é perpendicular aqui. E se eu passar por essa reta, uma perpendicular, quer dizer, um plano vertical, perpendicular a esse aqui, passa aqui no ponto P0, porque P0, eu levantei a vertical. Então, nesse plano aqui, ó, eu posso ligar aqui. Tá? Quer dizer, esse ponto P0 está no plano horizontal, esse ponto aqui está no plano horizontal, porque está na reta R. Então, se eu ligar
P0 a R, P, eu tenho aqui outro, essa reta está no plano horizontal, tem outro plano, outro perpendicular aqui. Então eu tenho dois triângulos, ó. Eu vou desenhar assim, eu vou botar aqui o ponto P, tem aqui o ponto P0, que está aqui em cima, e aí vou desenhar assim, essa perpendicular aqui, vou botar o P1 aqui, e aqui eu tenho uma perpendicular, né? Esse triângulo aqui. Agora eu vou fazer isso como uma dobradiça, ó. Agora eu vou pegar aqui o P, o P0, e vou botar o P1. Esse ponto daqui não chamei, ele não tem nome, né? Vou botar ele aqui, chamar de P2. Aqui é outra, é esse triângulo daqui. Eu pensei assim, ó, eu tenho dois triângulos retângulos com um cateto comum, que é PP0, formando uma dobradiça. Eu abri a dobradiça e botei aqui, assim. Muito bem, só que PP1, pelo princípio do chapéu de palhaço, é igual a PF, que são duas tangentes dessa esfera. E PP2 é a distância a R, né? Quer dizer, PP2 é igual a PR. Foi construído para dar a distância a R. Agora, repara o seguinte, esse ângulo daqui, é o quê? Ó? Se eu pegar o cone, né, levantar uma vertical aqui, esse ângulo é o ângulo que uma geratriz do cone faz com a vertical. Né? Da maneira como ele está desenhado, todas as geratrizes do cone fazem o mesmo ângulo com a vertical. Eu tenho um cone assim, aqui assim, né? Então, se eu levantar a vertical, não importa onde eu levanto, o ângulo, eu pego um ponto numa geratriz, levanto uma vertical, o ângulo que faz é sempre o mesmo. É esse ângulo, na verdade, né? Esse ângulo é esse ângulo aqui, né? É o ângulo que a geratriz do cone faz com o eixo do cone. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. O importante é que ele não depende do ponto P. E o ângulo, esse outro ângulo aqui, eu não vou chamar de θ, não, vou chamar de alfa, né? Esse outro ângulo aqui, beta, é esse ângulo aqui, ó. A situação é a seguinte, está aqui, olhemos os planos, né? Está aqui o cone, está aqui o plano, aqui está a esfera, aqui está o plano da cônica, aqui está o plano horizontal. Esse ângulo daqui é o ângulo entre os dois planos. Na verdade, ó, eu estou por P0, P e P2 estão sobre um plano vertical que é exatamente o plano que secciona assim. Então, esse ângulo daqui é o ângulo entre esses dois planos e este ângulo de cá, né, se eu olhar assim, esse ângulo daqui é o ângulo beta. Quer dizer, a situação é assim, ó, tem um plano aqui, outro plano aqui, esse cara daqui é constante e esse cara daqui é beta, é constante também. Ele também não depende do ponto P. Então aqui eu tenho um ângulo beta que não depende do ponto P. O que significa que eu tenho esse ângulo aqui é alfa, esse é beta, esse aqui é
90 graus menos beta, porque esse é reto, menos alfa, esse é 90 graus menos beta. Alfa e beta estão fixos. Então, esse triângulo, qualquer que seja P, tem essa mesma cara. Quer dizer, você tem sempre aqui, ó, alfa, beta, e aqui você tem π sobre 2 menos beta, π sobre 2 menos alfa. É sempre o mesmo triângulo. Então, a razão entre PP1 e PP2 é sempre a mesma. Ela pode ser vista aqui, ó. É essa aqui, ó. O triângulo é esse aqui, ó. Repara, ó, vamos desenhar melhor esse negócio aqui. Está aqui o meu cone, está aqui a esfera, está aqui o plano da cônica, está aqui o plano, esse outro plano. Se você olhar, então aqui é uma vista, tá? Eu peguei esse plano aqui, botei assim perpendicular ao quadro. Então aqui o plano da cônica está perpendicular ao quadro, o plano horizontal está perpendicular ao quadro, e eu estou com um corte assim. Então, se eu levantar aqui, ó, esse ângulo daqui é o ângulo alfa, é o ângulo entre a vertical e a geratriz do cone. Esse ângulo daqui é o ângulo entre os dois planos, é π sobre 2 menos beta. Aqui está o beta. E aí, a razão, vamos dizer, é como se você tivesse aqui o P, vamos dizer, nesse ponto de cá, esse é o ponto P, esse é o ponto P1 e esse é o ponto P2. Observa mais, então a razão é essa daqui, ó. PF dividido por PR é igual a PP1 dividido por P2, que é uma constante. Tem mais um detalhe, olha só. Enquanto o plano estiver cortando do lado de cá, esse é menor do que esse. Essa razão, que eu vou chamar de E, é menor que 1, enquanto for uma elipse. Quando ficar paralelo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter... Então, a gente vai ter situação assim, ó, elipse vai fazer esse menor que esse. Quando chegar paralelo aqui, esse é igual a esse. Excentricidade 1 é a parábola. E quando virar, quando passar para a hipérbole, esse daqui passa a ser menor do que esse. Então, a excentricidade passa a ser maior do que 1. Então, se você, com esses três desenhos, essas três, vamos dizer, demonstrações assim, que eu fiz, dá para ver, primeiro, essa última, mata a cobra e mostra o pau. Quer dizer, você tem uma cônica. É claro que no caso da hipérbole, tem um detalhe para observar, que é o seguinte: no caso da hipérbole, da maneira como está fazendo, só está mostrando um ramo. Tem que fazer a mesma coisa para o outro ramo. Tá? Detalhe, acrescentar. Mas de qualquer maneira, está mostrando o seguinte, ó, que independente do plano estar assim, assim ou assim, né, você tem o foco e a diretriz, e a razão entre a distância esse e a distância essa é uma constante E, que é menor que 1 no caso da elipse, igual a 1 no caso da parábola, e maior que 1 no caso da hipérbole.
Então, vamos dizer, em termos de geometria espacial, por enquanto, estamos conversados. Quer dizer, a gente, agora sim, posso dizer, vim do cone, fiz lá a seção cônica e mostrei, como eu já tinha mostrado antes, que vamos dizer, o caso elipse batia lá com a definição anterior de elipse, o caso hipérbole batia com a definição anterior de hipérbole, a menos desse detalhe que eu deixo para vocês de ver o ramo de K, estamos com a coisa unificada. E nós podemos agora voltar para o plano mais, vamos dizer, mais forte e tentar estudar as equações da elipse, da hipérbole e da parábola. Exercícios, vamos dizer, todos os detalhes que ficaram aqui. Mais geralmente, né, você pegar uma elipse aqui de focos F1, F2, de maneira que esse tamanho daqui seja A, esse tamanho daqui seja C. O B é esse daqui. Vê que o B é esse. Tá claro, né? Porque aqui, ó, A, C, ângulo reto, então A2 menos C2 igual a B2, que é como foi definido o B. Então a elipse, ela tem um eixo maior que mede 2A, um eixo menor que mede 2B. Tem uma coisa interessante, é o seguinte, essa definição foco-diretriz, ela desvenda um eixo de simetria. É claro que a curva que você vai construir com foco-diretriz, ela tem uma simetria em relação a esse eixo. Mas o fato de que a elipse tem um outro eixo de simetria passando aqui, não é evidente dessa definição, mas dessa daqui é. Então, tem lá o seu valor. Mas, então, a partir daqui, você encontrar, pelo que a gente viu, qualquer um desses dois pode ser usado como foco. Encontrar aqui também a diretriz, ver que a excentricidade é C sobre A, aprender tudo sobre todos os detalhes das coisas que a gente viu, enxergar aí no plano, fazer as contas. Mesma coisa para hipérbole.